Fala galera do YouTube, na aula de hoje a gente vai falar sobre a função 6 ou fórmula 6, que é uma evolução da antiga fórmula C. O que acontece é o seguinte, as versões mais antigas do Excel só tinham a função C, as versões mais novas, se você então tem o Office 365 com o Excel 2019, você já encontra a fórmula 6. E qual é a ideia, qual é o objetivo dessa função? Trouxe um exemplo para te mostrar. Então aqui na coluna A, a gente tem o código de vários produtos e na coluna B de bola, a quantidade em estoque desses produtos. Repara que se eu apertar Ctrl ou seta para baixo, a gente percebe que são mais de 4.400 produtos. Muita coisa mesmo, é uma grande empresa, uma multinacional, é um case. E aí, de acordo com a quantidade de estoque, eu quero colocar se a gente tem nível 1, nível 2, nível 3 ou nível 4 de estoque. Então, assim, se eu tenho entre 0 e 5.000 unidades no meu centro de distribuição de determinado produto, eu estou com o nível 1. Se eu tenho entre 5.001 e 30.000, nível 2. Entre 30.001 e 40.000, nível 3. Entre 40.001 e infinito, nível 4. Quanto maior o nível, maior a quantidade em estoque que eu tenho. E é justamente isso que eu quero fazer aqui, usando a fórmula ou função 6. Só que eu quero fazer uma revisão da fórmula C para você conseguir entender bem qual é a diferença de uma para outra. Então, vamos com tudo. Lembra de deixar o seu like nesse vídeo, porque quanto mais like esse vídeo tem, para mais pessoas ele aparece, mais pessoas têm contato com esse conhecimento. Lembra também de deixar um comentário. Comenta aqui para mim qual é a versão do Excel que você usa. É a versão Office 365 com Excel 2019? É o Excel 2010? Dá uma olhada e me conta qual é a versão para eu saber se você já tem a função 6 ou não, beleza? E lembra de se inscrever no canal, porque todo dia tem vídeo novo. Agora, sem mais blá blá blá, vamos para o conteúdo. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, na coluna C de casa, eu vou criar a função C, a fórmula C, para dizer se eu tenho nível 1, 2, 3 ou 4, e na coluna D de dado, eu vou usar a fórmula 6. Repara que o resultado vai ser o mesmo. Então, assim, para a linha 2, que é o código P461, eu tenho 7.466 unidades em estoque, nível 2, nível 2. Então, a ideia é que o resultado seja o mesmo, só que aqui a gente vai usar a fórmula C, C com C, que é o C alinhado ou então o C composto, e na coluna do lado a gente vai usar a fórmula 6. Então, repara que é uma fórmula só, eu não preciso ficar colocando C dentro de C. Para fazer do zero, eu vou selecionar aqui C2, vou apertar Ctrl, Shift, seta para baixo. Ctrl, Shift, seta para baixo. Selecionei todo mundo de C2 até C4.432, Ctrl, Shift, seta para a direita. Selecionei também o pessoal da coluna D e vou deletar todo mundo para fazer do zero junto contigo. Vamos lá, célula C2. O que eu quero, então, é colocar aqui dentro desse local onde eu estou escrevendo agora qual é o nível de estoque, 1, 2, 3 ou 4, de acordo com o valor que está na B2. Eu poderia fazer isso manualmente. 7.466 está entre 5.001 e 30.000. Então, eu poderia chegar aqui e escrever nível 2. E aí, eu faria a mesma coisa para o cara de baixo. 0. 0, então, ele é nível 1. E aí, eu faria a mesma coisa para o próximo. Esse 45.000, ele é nível 4. Só que eu teria que fazer isso mais de 4.000 vezes manualmente. E o pior, se em algum momento eu mudasse o valor aqui de 0 para, por exemplo, 9.000, repara que ele continua nível 1, enquanto deveria ser nível 2. Então, por isso, eu uso uma fórmula para deixar esse processo automatizado. Isso eu acho que é claro para todo mundo. Qual é a fórmula que eu vou usar na coluna C? A fórmula C. Então, igual C. É uma condição. E como que ela funciona? Tem um outro vídeo explicando a fórmula C que eu vou deixar em algum lugar aqui perto da minha cara aparecendo e vou deixar aqui embaixo na descrição também para você assistir depois. Mas vamos entender nesse caso como que é essa fórmula C. É um teste. A primeira coisa é um teste lógico. Então, teste é sempre uma comparação no Excel. E uma comparação, a gente precisa de um sinal matemático comparativo, que pode ser o maior, pode ser o menor, pode ser o igual, pode ser o maior igual, pode ser o menor igual ou pode ser diferente. Então, só para ficar bem claro, quando a gente usa a fórmula C nessa parte do teste lógico, a gente pode ter que usar o sinal de igual, o sinal de maior, o sinal de menor, o sinal de maior igual, o sinal de menor igual ou o sinal de diferente. São essas 6 possibilidades que a gente tem aqui para fazer uma comparação. E tem que ter alguma coisa do lado esquerdo do sinal e alguma coisa do lado direito do sinal. É uma comparação. Então, nesse caso, ó,
igual C, eu vou comparar a quantidade em estoque do P461, já que eu estou fazendo isso aqui na C2 para a linha 2, com esses valores de mínimo e máximo que estão aqui. Eu vou construindo, vou te explicando, então presta atenção no que eu estou falando. Vamos lá. Teste lógico. O primeiro teste lógico que eu vou fazer é comparar se o valor que está na célula B2, 7.466, é menor ou igual, por isso o sinal de menor e depois o sinal de igual, menor ou igual ao G2. O que é G2? É a quantidade máxima que nível 1 suporta. Então, o nível 1, ele vai de 0 de estoque até 5.000. Se eu tiver 2 ou se eu tiver 4.999, é nível 1. Se eu tiver 0 ou 5.000, é nível 1. Então, por isso, eu usei o limite máximo do nível 1, por isso o sinal menor ou igual. Ponto e vírgula. O que acontece se a minha quantidade em estoque for menor ou igual a 5.000? Eu tenho que colocar aqui nível 1. Então, eu poderia ou escrever nível 1, ou eu poderia selecionar a célula H2. Por que eu prefiro selecionar a célula H2 ao invés de escrever entre aspas, se é um texto tem que estar entre aspas, nível 1? Porque se em algum momento eu resolver mudar a nomenclatura de nível 1 para péssimo, é só chegar aqui e escrever péssimo, beleza? Então, ao invés de escrever manualmente, eu vou selecionar a célula onde está escrito nível 1, que é a célula H2. Ponto e vírgula. Então, eu já coloquei aqui qual é o teste, qual é o primeiro teste, o que acontece se esse teste for verdadeiro. Ou seja, se essa condição for verdadeira, ele vai colocar aqui dentro o que está escrito na H2, que é nível 1. Agora, depois desse ponto e vírgula que eu coloquei aqui, é o que acontece se esse teste for falso. Ou seja, 7.466, que é o caso da célula B2, é um valor superior, maior do que 5.000. Então, esse teste aqui, ele é falso. Nesse caso aqui, é um teste falso. Então, ao invés dele ler H2, ele vai pular para cá. E aí, o que eu vou fazer agora é colocar um outro C. É o que a gente chama de C dentro de C, ou então C aninhado, ou C composto. Tem várias nomenclaturas diferentes. E aí, quando eu coloco uma fórmula dentro da outra fórmula, eu não preciso colocar o sinal de igual de novo. É só escrever aqui C, abrir parênteses e continuar. Repare que pode ser até minúsculo, não tem problema. Ou, se quiser deixar bonitinho, coloca maiúsculo logo e abre parênteses. E aí, agora eu vou fazer um outro teste. Qual vai ser esse outro teste? Eu vou comparar agora B2 menor ou igual a 30.000, que é o limite máximo de nível 2. A lógica é a seguinte, preste atenção. Ele primeiro faz um teste, e o teste é comparar o valor em estoque com a capacidade máxima do nível 1. Se for verdadeiro, ele vem aqui para H2, que é nível 1, e acabou o assunto. Ele só vai pular para esse segundo C, se esse teste for falso. Então, se for verdadeiro, ele vem para H2 e acabou a história. Se for falso, ele nem passa por H2, ele pula e vem para o segundo C. Se ele chegar nesse C, onde eu estou com o mouse agora, que é o segundo C, eu tenho uma certeza. E a certeza que eu tenho é, o primeiro teste é falso. Se o primeiro teste é falso, esse valor que está aqui, ele é maior do que 5.000. Se ele é maior do que 5.000 e ele é menor do que 30.000, ou igual a 30.000, ponto e vírgula, nível 2. Beleza? Então, repara o seguinte, que você tem que entender é que ele só vai entrar nesse segundo C se o primeiro for falso. Sempre que eu coloco o C aninhado, o C composto, eu coloco o segundo C dentro do valor se falso do primeiro, o terceiro C dentro do valor se falso do segundo. Então, se você quiser, é uma questão até de lógica, desenha que você vai entendendo, beleza? Então, eu tenho o primeiro teste. Se for verdadeiro, se o primeiro teste for verdadeiro, ele vai cair no H2. Se o primeiro teste for falso, ele vai cair nesse C que está aqui. E aí, esse C vai fazer um novo teste. Se for verdadeiro, ele vem para cá. Se for falso, ele vem para cá. Você pode fazer tipo umas árvorezinhas, tipo árvore genealógica para entender melhor isso. Se é a primeira vez que você tem contato com C, tudo bem, faz isso. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, agora, ponto e vírgula C, aí eu vou fazer mais uma comparação agora. Então, se eu cheguei nesse C, é porque ele é maior do que 5.000, ele é maior do que 30.000.
Tudo bem? Se ele fosse menor do que 30 mil, ele teria parado no H3. Se ele chegou até aqui onde eu estou com o mouse, é porque ele, dá até um errinho aqui, não se preocupa não, é porque ele é maior do que 30 mil. Então vamos lá, vou colocar aqui agora um novo teste. A célula B2 menor ou igual a 40 mil. 40 mil por quê? Porque é o limite máximo do nível 3. Limite máximo do nível 3. Ponto e vírgula. E aí o valor verdadeiro, nível 3. Então, se for menor do que 5.000, H2. Se não, ele vem para cá. Então, eu já sei que é maior do que 5.000. Aí eu testo se é menor do que 30.000. Se for, H3. Se não, ele vem para cá. E aqui eu vou testar se ele é maior do que 30.000 e menor do que 40.000. Menor ou igual a 40.000. Se for, H4. E se não for isso, ao invés de ter que fazer pela quarta vez a fórmula C, é só pensar o seguinte, ó, se não for nem nível 1, nem nível 2, nem nível 3, nessa condição que eu criei, só pode ser nível 4, porque nível 4 é todo mundo de 40.001 para cima. Então, como não tem estoque negativo, ou o cara está entre 0 e infinito. Se ele está entre 0 e 40.000, nível 1, 2 e 3 é o que eu escrevi aqui dentro. Se não, ele é nível 4. Então, aqui no valor se falso, você não precisa escrever um novo C para dizer tem que ser maior do que 40.001. É só você chegar aqui e colocar a informação H5. E aí, como eu abri 1, 2, 3 parênteses, eu tenho que fechar 1, 2, 3 parênteses. 1, 2, 3 parênteses no final. Presta atenção nessa fórmula. Se você não está habituado ainda com a fórmula C, a gente conseguiu construir para esse primeiro case e agora, o próximo passo desse vídeo vai ser te mostrar como que é a evolução disso, como que o Excel pensou, né, os programadores da Microsoft fizeram uma evolução da fórmula C usando o 6. Por enquanto, o que você tem que entender é, dei Enter, tá certinho, nível 2. Por que nível 2? 7.466. Se eu mudar para 5, vai aparecer nível 1. Se eu mudar para 8.000, vai aparecer nível 2. Se eu mudar para 35.000, vai aparecer nível 3, 35.000. Se eu colocar 42.000, vai aparecer nível 4. E assim vai, você pode ir fazendo os testes só para confirmar. Se eu botar, por exemplo, 30.000 cravado, tem que aparecer aqui nível 2, porque 30.000 ainda é nível 2. Se eu colocar agora 30.001, nível 3. Então, a fórmula está funcionando direitinho. Essa é a fórmula que você tem que entender. Para conseguir replicar essa fórmula para baixo, só tem que tomar um cuidado. O cuidado é o seguinte, quando eu puxar essa fórmula para todo mundo que está embaixo, eu quero que os caras que estão aqui na B2 virem B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9. Então, quem está aqui, ó, onde eu estou com o mouse, tem que ficar variando, tem que ficar pulando, tem que acompanhar a descida da fórmula. Agora, quem está em H, em G, que são esses caras que estão aqui, eles são os mesmos para todo mundo. Então, os níveis máximos e mínimos, né, nível 1, 2, 3 e 4, são os mesmos. Então, a preocupação que eu tenho que ter é em travar, em trancar todo mundo que é G alguma coisa ou H alguma coisa. É simples. Quero trancar, quero segurar eles ali, não quero deixar eles flutuarem. É importante fazer isso para poder puxar a fórmula para baixo. Você vai clicar aqui em G2 e apertar a tecla F4. F4 no seu teclado. F4, tranquei. F4, tranquei. Então, repara que quando você aperta F4, aparece um S cifrão antes do G e antes do 2, antes do H e antes do 2. E você vai fazer a mesma coisa para G3, F4, H3, F4, G4, F4, H4, F4, H5, F5, F4. Então, só quem não teve esse F4, só quem não ficou trancado foi B2, B2, B2 e só, porque esses caras têm que ficar pulando. As outras comparações são estáticas. Perfeito, tá certinho ali, ó. Se você olhar bem a fórmula, tá certinho. E eu posso agora replicar esse cara lá para baixo. Então, essa é a fórmula. Eu pego o mouse, boto o mouse nessa quina inferior e à direita, aqui, ó. Repara que tá com formato de cruz. Duplo clique, ele puxa até o final. Se você apertar Ctrl seta para baixo, você vai conseguir conferir que está todo mundo preenchido. Da linha 2 até a linha 4.400 e blau, todo mundo tem o nível certinho. 1, 2, 3 ou 4. Beleza? E agora vamos fazer a mesma coisa usando a função 6. Eu fiz questão de pegar quase 15 minutos do vídeo da função 6 para te mostrar a fórmula C primeiro. Primeiro, para ter certeza absoluta que você não tem nenhum problema com o entendimento desse C aninhado. É importante saber isso. E para você entender a diferença entre uma coisa e outra, beleza?
Lembra que essa planilha ela está à sua disposição para download aqui embaixo. Excel sem prática não é nada. Então você precisa agora fazer o download dessa planilha. Para o que você estiver fazendo, faz o download dela logo. Eu te mando por e-mail quando você clicar no link que está aqui embaixo para fazer o download da planilha para você poder treinar. Se não for agora, você treina depois, mas faz isso, beleza? Agora vamos lá, função 6 igual 6. É a evolução da C que eu comentei com vocês. Então, igual 6. E aí, qual é a ideia aqui? Muito parecido com C. Primeira coisa que ele pede é um teste lógico. Então, eu vou continuar comparando coluna, a B2, né, que é a quantidade em estoque do primeiro código, nesse caso aqui 30.001, que foi o último que a gente atualizou, 30.001 menor ou igual a G2, que é a quantidade máxima do nível 1. E aí, ao invés de eu ter que fazer C dentro de C, agora é assim, ó, ponto e vírgula. O que acontece se esse teste for verdadeiro? O que acontece se essa comparação que eu acabei de fazer for verdadeira? Se essa comparação for verdadeira, eu quero que apareça nível 1, célula H2, ponto e vírgula. Agora, ao invés de ter que colocar um outro C, eu quero colocar várias condições nesse C. Então, eu poderia fazer direto o segundo teste lógico. Esse daqui, que é o B2, menor ou igual a 30.000, que é a célula G3. Ponto e vírgula, pá, tá aqui, nível 2, H3. Ponto e vírgula de novo. Agora eu vou para o próximo teste lógico. Vou comparar de novo, B2 menor ou igual a 40.000, ponto e vírgula, nível 3. Então é a mesma lógica, só que eu não tenho que ficar fazendo C dentro de C. Eu não preciso colocar o segundo C no valor se falso do primeiro, o terceiro C no valor se falso do segundo, o quarto C no valor se falso do terceiro, e assim vai. Eu consigo construir essa combinação direta. Então, ó, tá lá H4, e aí, aqui, a desvantagem é que eu não tenho o valor se falso. Então, para colocar o nível 4, eu tenho que falar assim, ó, esse cara maior do que 40.001, na verdade tem que ser maior igual a 40.001, ponto e vírgula, nível 4. Então, sempre que esse valor que está aqui for maior ou igual a 40.001, pode ser 100.000, 100 milhões, vai ser maior do que 40.001, vai ser nível 4. E aí ele vai lendo a fórmula da esquerda para a direita. Quando ele encontrar uma condição verdadeira, ele para por ali. Então, assim, ó, se essa condição for verdadeira, ele vai parar em H2. Se essa condição for verdadeira, ele vai parar em H3. Se essa condição for verdadeira, ele vai parar em H4. E se essa condição for verdadeira, ele vai parar aqui em H5. Detalhe importante, se a primeira condição for verdadeira, ele não vai para a próxima. Se a primeira condição for falsa, ele vai para a próxima. E aí, se a segunda for verdadeira, ele para por aqui. É muito importante você entender isso. Fórmula C, Fórmula 6, nada mais é do que entender um pouquinho de lógica, mas não tem nada demais, nada complicado. Se você não entendeu de primeira, volta um pouquinho o vídeo, assiste de novo, baixa a planilha, tenta fazer que você vai entender. Eu juro, eu prometo, beleza? Bom, então feito isso, tá lá, ó, nível 3. E repara que agora é a mesma lógica. Se eu mudar aqui para 2.000, nível 1. Se eu mudar agora para 8.745, nível 2. Se eu mudar para 31.289, nível 3. Se eu mudar para 60.000, vai aparecer aqui, nível 4. Essa é a ideia. Tem que fazer os trancamentos de novo, então eu tenho que trancar todo mundo que vale para todos os produtos, ou seja, os níveis 1, 2, 3 e 4, e as informações de mínimo e máximo valem para todos os produtos. Então, eu tenho que deixá-las paradas como estão. Se eu não trancar, olha só, vai dar esse erro aqui, porque ele vai pegar as informações aqui de baixo. Ele vai comparar nada com nada. Nada com nada não dá certo, então eu tenho que fazer esse trancamento, beleza? Como que eu tranco? Clico, F4, clico, F4, clico, F4, clico, F4, clico, F4, clico, F4, clico F4, clico F4. Só não vai no meu F4 quem é B2, porque o B2 tem que continuar comparando, tem que continuar pulando B3, B4, B5, B6. E essa é a lógica. Agora, eu posso dar um duplo clique e repara que eu tenho todos os níveis aqui. Beleza? Gente, então aqui a gente aprendeu a fazer a fórmula 6 e viu qual é a diferença prática da fórmula 6 para a fórmula C. Eu poderia fazer um vídeo mais curto ensinando só a fórmula 6, mas você sabe que aqui no nosso canal o objetivo é ensinar de verdade. Eu não quero ensinar pela metade. E a minha preocupação, fazendo um vídeo só ensinando a 6,
Pô, vai ter gente que não conhece a fórmula C. E a fórmula C, sim, ela ainda é importante. Por quê? Porque muitas empresas não têm as versões mais recentes do Excel. E aí você vai ter que usar C, C, C. Se você já tiver, tranquilo, você pode usar a função 6 para resolver o mesmo problema. Então, elas resolvem o mesmo problema, só que de formas diferentes. E eu queria saber, curtiu o conteúdo? Gostou dessa aula? Foi produtivo para você aprender a fórmula C, ou pelo menos revisar se você já sabia, e ver essa nova pegada da função 6? Comenta aqui para mim. Eu tenho ficado um pouco chateado, e agora vai ser um momento sincerão, porque os vídeos têm tido menos comentários do que eu gostaria que tivessem. Eu queria saber, está sendo útil para você? Esse conteúdo está sendo bacana? As aulas que a gente coloca no canal te ajudam de alguma forma? Desabafa aqui para mim, coloca aqui nos comentários o que você acha do nosso canal. A gente já tem mais de 20 minutos de vídeo e o legal de ter mais de 20 minutos é que a maioria das pessoas já foram embora. Deve ter talvez umas 10, 15% das pessoas que começaram o vídeo comigo até agora. E se você está comigo até agora, pô, por favor, comenta aqui para mim o que você achou dessa aula, o que você acha do canal, se os conteúdos te ajudam, se você também gosta das aulas do Diego, do Alon, do Marcos, dos outros professores. Isso é muito, muito importante. Isso é o nosso combustível para continuar colocando conteúdo diariamente aqui no canal para você. Então, de verdade, eu espero o seu comentário aqui embaixo, beleza? Mesmo que já tenha comentado, comenta de novo, deixe seu like, compartilhe o vídeo, fala com seus amigos e de presente, para você que ficou até o final, vou fazer o seguinte, além da planilha para você fazer o download, vou colocar aqui embaixo também, vou pedir para minha equipe, ó, equipe, coloca aqui embaixo também na descrição e bota perto de mim daqui a pouquinho também um mini curso que eu gravei recentemente sobre dashboard, como fazer o seu primeiro dashboard no Excel usando a função C. Então, se você conseguiu assistir essa aula, você tem que pegar esse mini curso, porque eu vou te mostrar uma aplicação muito interessante da função C com gráficos dinâmicos. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, pega para você não perder, tá bom? Então é isso, um grande abraço, espero o seu like, espero o seu comentário, espero a sua curtida e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!